Olá, amigos da Rede Opinião TV, está começando mais um programa Saúde na TV, um programa feito para o seu bem-estar e qualidade de vida. Sempre trazendo dicas, informações de saúde nas mais diversas áreas da medicina e de outras especialidades de saúde afins, trazendo sempre alguma novidade, alguma coisa interessante para você que está em casa, possa melhorar a sua qualidade de vida e, consequentemente, viver mais com qualidade de vida. Nós estamos hoje, nos nossos estúdios, com a presença da enfermeira Daniela Tavares de Andrade. Ela é a enfermeira responsável pelo O2 Centro Hiperbárico e a Clínica de Tratamento de Feridas de Piracicaba. Nós vamos falar sobre um assunto hoje muito interessante, gente. É sobre o tratamento com oxigênio, a oxigênio-terapia. O que é isso, né? Isso é importante. Nós sabemos que aqui no Brasil tem mais ou menos quase 25 anos, ela já vai falar um pouquinho sobre isso. Existem, a nível de Brasil, em torno de 90 clínicas só. Existe só um local onde se faz especialização, que inclusive ela me falava há pouco, e ela vai explicar onde inclusive ela fez essa especialização. E é um assunto muito interessante porque tem a ver com o tratamento de feridas. Sabe aquelas feridas nas pernas, aquelas úlceras feias, né? E outros tipos de tratamentos que ela vai estar citando, mas principalmente esse. Daniela, um prazer estar com você aqui hoje no nosso programa. Você veio nos dar o prazer da sua entrevista, vindo de Piracicaba. Nós agradecemos, inclusive, a sua disponibilidade de vir até nós. Nosso prazer que você esteja aqui conosco. É um prazer, é todo meu, né? Agradeço a oportunidade de estar compartilhando aí com os nossos telespectadores um pouquinho mais sobre essa terapia que é muito pouco conhecida ainda. Infelizmente, no Brasil as coisas ainda são muito lentas, né? E acaba que chega muito lentamente aí aos pacientes diretamente. Então, Daniela, você falar para mim, nós conversamos há pouco, né, que você fez a sua formação universitária, foi em Santa Bárbara do Oeste, né? Isso. E depois você foi para São Paulo fazer a especialização nisso, né? Aonde é que foi? Parece que é o único aqui no Brasil, né? Fala um pouquinho sobre isso. Isso, hoje a Sociedade Brasileira de Medicina Hiperbárica disponibiliza uma vez por ano esses cursos de especialização na medicina hiperbárica. Então hoje o curso só existe para médicos e enfermeiros, ainda não foi desenvolvido nada voltado a técnicos de enfermagem e auxiliar de enfermagem, que também a gente conta muito com eles para o trabalho na clínica. Queria então que você falasse, então, explicasse para a gente, os nossos telespectadores que estão em casa, né, o que é a oxigênio-terapia hiperbárica, né? Um nome grandinho, né? Muita gente está em casa, mas o que é isso, né? Então explica para a gente em que consiste o tratamento e depois você vai falar, consequentemente, sobre as aplicações, né? Mas eu queria primeiro a explicação da oxigênio-terapia hiperbárica. Ok, então vamos lá. Oxigenoterapia hiperbárica, né? Para a pessoa que está em casa e fala, nossa, mas que palavra grande, o que vem a ser isso? Até muitas pessoas, quando ouvem o nome, confundem hiperbárica com bariátrica, que não tem nada a ver, né? Então, oxigenoterapia hiperbárica é um tratamento que consiste no paciente respirar 100% de oxigênio puro. Então, para a pessoa ter uma noção, no ambiente comum a gente respira por volta de 18 a 21%, na verdade, de oxigênio. Dentro da câmara hiperbárica, ele vai respirar 100% de oxigênio para ter uma ação terapêutica no organismo e para ter os benefícios que traz. E falando inclusive dessa câmara hiperbárica, né? As pessoas que são colocadas dentro da câmara, tem algum tipo, existe alguma reação de claustrofobia, aquela sensação, porque algumas pessoas não gostam de ficar num lugar fechado, né? Quando ao respirar, eles podem sentir alguma coisa, assim, um mal-estar, porque não estão acostumados, como você falou, 18 a 20% é o oxigênio que nós temos no ar, e uma série de outros gases que nós sabemos, gás carbônico e tantos outros, né? Essa experiência lá no seu serviço, lá da clínica, né? Tem gente que reclama, que não consegue ficar lá dentro da câmara? Sim, hoje a gente tem aí um percentual pequeno, mas existe um percentual de desistência por conta da claustrofobia. Por quê? É um ambiente pequeno e fechado, onde às vezes o paciente que já tem qualquer indício de claustrofobia, às vezes não consegue andar de elevador, não consegue nem entrar na câmara hiperbárica monoplace. Depois eu vou falar um pouquinho dos equipamentos, mas esse tipo de câmara hiperbárica, ele
parece um tubo de ressonância magnética, então é um ambiente fechado, totalmente fechado e pequeno. Porém, existe outro tipo de equipamento que vai facilitar aí o paciente a fazer as sessões de câmara hiperbárica por ser um ambiente maior, do tamanho de um micro-ônibus. Mas você falando da sensação da pessoa lá dentro, a única sensação diferente que ela pode sentir é uma pressão no ouvido. Aquela, como às vezes a gente desce para a praia, desce uma serra, tem a diferença da pressão atmosférica, o ouvido tampa, mas a gente ensina a manobra para o paciente para equalizar a pressão atmosférica e aliviar um pouco dessa sensação de ouvido tampado dentro da câmara. Mas ele não vai sentir dor, frio, calor, nada. A única sensação diferente que vai sentir lá dentro é esse tamponamento no ouvido. Eu acredito que talvez um bem-estar, assim, ao estar respirando um oxigênio mais puro. Você dá essa sensação? Alguém fala assim, comenta que sentiu algum bem-estar por estar respirando um ar 100% de oxigênio? Ou não? Não, na verdade, não é perceptível ao ser humano o percentual de oxigênio. Mas às vezes é um pouco psicológico, dele saber que está respirando 100% de oxigênio, ele fala assim de um bem-estar, principalmente depois que sai da câmara. Certo. Daniela, você estava dizendo para mim que a principal indicação, então, da oxigenoterapia é o tratamento na cicatrização de feridas, de infecção, né? Certo. Isso aí é a indicação. E aí eu quero que você me explique um pouquinho sobre isso, como é que age, como é que acontece isso e quais os benefícios do tratamento, né? Certo. O tratamento, os principais benefícios dele é para acelerar o processo de cicatrização. Então, é um tratamento adjuvante, né, que veio para ajudar a acelerar esse processo daquelas feridas de difícil cicatrização, como um pé diabético, uma úlcera venosa, uma úlcera arterial, ou até mesmo uma deiscência cirúrgica, aqueles pacientes que passam por cirurgia, é costurado, é suturado a incisão cirúrgica e abre, aí tem uma certa dificuldade de cicatrizar aquilo. Então, a gente recebe hoje na clínica muitos pacientes com esse tipo de problema para acelerar a cicatrização. Eu tive lendo, inclusive, que você me mandou para mim, né, uma matéria, eu estou até com uma revista aqui da Sociedade Brasileira de Medicina Hiperbárica, né, que eu entendi, Daniela, vê se eu estou certo. A oxigenoterapia, o oxigênio, todos nós precisamos de oxigênio para respirar, para vivermos, né? Nós inspiramos, o oxigênio chega no pulmão, a troca, né? Pessoal da biologia que lembra, né, daquela troca gasosa, né, que nós temos no pulmão, o oxigênio entra para a corrente sanguínea e vai ser carreado através da hemoglobina. Quando eu ofereço uma saturação, uma quantidade maior, claro que isso vai repercutir diretamente na corrente sanguínea e, consequentemente, a irrigação dos tecidos que talvez estavam já meio que debilitados, né, por falta até mesmo de uma oxigenação melhor, né? Aí que está o tratamento, né? Grande diferencial. O diferencial disso, Isso. Né? Quer dizer, você fazer chegar ao local das feridas, no processo de cicatrização, mais oxigênio, e esse oxigênio, consequentemente, vai fazer com que haja uma melhor cicatrização. É isso? Exatamente. O grande diferencial mesmo é que um indivíduo num ambiente normal, ele, na corrente sanguínea, quem leva o oxigênio para todos os tecidos do corpo é a hemoglobina. Num ambiente hiperbárico, quando esse indivíduo é submetido a um ambiente hiperbárico, respirando 100% de oxigênio, esse oxigênio ele vai ser diluído no plasma do sangue. Então, não é só a hemoglobina que vai levar oxigênio para irrigar todos os tecidos do nosso corpo. O plasma também vai levar oxigênio e, por isso, vai aumentar até 10 vezes mais o oxigênio circulante. Então, isso vai acelerar a regeneração de todos os tecidos e ajuda também muito no controle de infecção, né? Ocorre muito que nós recebemos lá até pacientes hospitalizados, às vezes até na UTI, que está com uma infecção grave, está com um antibiótico, né? Então está em antibiótico terapia e o organismo não está respondendo só a esse antibiótico. Aí, quando a gente concilia antibiótico terapia mais oxigenoterapia hiperbárica,
a gente consegue fazer com que esse antibiótico chegue em maior quantidade no foco da infecção e combata mais rapidamente essa infecção. E pode também até haver uma neovascularização, ou seja, a formação de pequenos novos vasos em função desse aporte de oxigênio? Isso também é possível? Sim, isso é possível porque o tratamento é prolongado, né? O médico avalia o paciente e pelo tamanho da lesão, gravidade e uma série de outras coisas, ele fala o número de sessões que o paciente tem que fazer. Normalmente é acima de 10 sessões, então é um tratamento prolongado que tem que ser realizado todos os dias. Isso, a longo prazo, tem um estímulo grande no organismo, principalmente aquelas feridas de membro inferior, que é pés e pernas, aqueles pacientes diabéticos que já têm uma neuropatia diabética, a gente consegue um benefício grande dessa neovascularização, que é a circulação colateral, que é a criação de novas vias para o sangue chegar lá. Então, pequenos novos vasos, pequenas veias, pequenas artérias. Uma coisa também que a gente sabe, né, que muitas bactérias, a gente sabe que existem as chamadas bactérias aeróbicas e as anaeróbicas, que elas se proliferam mais. O oxigênio. Quer dizer, quando você dá esse aporte de oxigênio, inclusive isso aí vai ter, só isso já tem um efeito antibacteriano. Exatamente. A gente tem um efeito antimicrobiano, que é a bactéria, fungo, vírus, mas principalmente antibacteriano, porque a maioria das bactérias que infectam esses tipos de lesões, elas são anaeróbias, ou seja, elas não suportam oxigênio. Então, para a bactéria, o oxigênio é tóxico. Então, você coloca uma concentração elevada de oxigênio, você consegue matar essa bactéria mais rapidamente. Eu já até perguntei, você já até comentou, mas parece que existem 2 tipos de câmara hiperbárica, né? Isso. Então, você pode repetir assim pra gente? Sim, 2 tipos de equipamentos diferentes. Então, nós chamamos de monoplace ou multiplace. Então, esse é o nome do equipamento. Mono, o nome já fala, monoplace, entra um paciente só de cada vez na câmara. Então, é basicamente um tubo, né? Parece uma máquina de ressonância magnética, para quem já conhece. O paciente entra dentro desse tubo, ele é fechado e ele é pressurizado. Então, lá dentro, o único gás que vai ter lá dentro é o oxigênio. Ele vai ter uma pressurização, um aumento da pressão atmosférica sobre o organismo dele. É como se ele tivesse de 15 a 20 metros de profundidade do nível do mar. E existe um outro tipo de equipamento, que é a multiplace. Então, a multiplace é um equipamento muito maior, né, do tamanho de um micro-ônibus. Existe hoje para 8 pacientes, para 10, para 12. Em Piracicaba, daqui a aproximadamente 2 meses, nós já estaremos com um novo equipamento para 14 pacientes. Então, hoje nós temos só a monoplace, mas até mesmo por conta de pacientes que não conseguem fazer o tratamento por conta de claustrofobia, nós estamos fazendo um grande investimento, até uma clínica maior, e colocando esse outro equipamento que cabe 14 pacientes ao mesmo tempo, e são confortáveis poltronas, né? O paciente não necessariamente precisa fazer o tratamento deitado, então para o paciente é muito mais agradável, além dele fazer em grupo, né? Não fica isolado, ele não precisa ficar num ambiente totalmente fechado. Eu achei isso muito legal, você está falando aí dessa possibilidade o multiplace, né? Quer dizer, isso. Muitos lugares, né? No inglês, né? Porque, primeiro, a pessoa não fica sozinha, não se sente isolada, e me parece, são em torno de 2 horas a sessão, não é isso? Isso. 2 horas. Quer dizer, então são 2 horas que pode bater papo, pode falar, não tem que ficar todo mundo quietinho, parado lá não, né? Eles acabam conversando. Sim. O ideal não seria que conversasse, porque na multiplace é utilizado máscaras para ele receber esse 100% de oxigênio, né? Mas os pacientes acabam sim que conversando. Hoje a gente tem essa clínica em Piracicaba e tem uma outra em Franca que já opera com esse equipamento. O relato dos pacientes é que eles preferem a multiplace, né? Acabam preferindo por conta mesmo dessa comodidade.
mas o ideal seria que não conversassem. Certo. É que eu já estava pensando nessa mas tem uma coisa pausa confortável, né? lá dentro. E você dizia que tem, normalmente, a indicação são em torno de 10 sessões, né? E essas sessões duram em torno de 2 horas. É mais ou menos isso? Ou pode variar as sessões, elas variam pelo paciente, pela patologia que ele apresenta, pelo tipo, né, de doença, se é aguda, se é crônica. Normalmente é no mínimo 10 sessões. E tem que ser todos os dias? A média que eles realizam é de 30 a 60 sessões. Existem alguns casos que o paciente realiza até 100, 120 sessões, mas é raro, né? Por exemplo, quando tem uma infecção associada a osso, a gente sabe que o osso é pouco irrigado, né? Uma osteomielite, por exemplo. Então, a Sociedade Brasileira de Medicina Hiperbárica, ela tem um protocolo desse número de sessões. Para a osteomielite, por exemplo, ela fala que no mínimo 60 sessões, porque é um lugar menos irrigado. E tem que ser assim todos os dias? Todos os dias. E aí inclui sábado, domingo? Feriados? Hoje a clínica funciona de segunda a sábado, então o paciente tem um descanso de um dia só, que é o domingo, mas ele tem que fazer ininterrupto o tratamento, todos os dias. E uma coisa que você também me lembrei agora de perguntar, assim, nessa multiplace que vamos estar, não há riscos de contaminação? Um paciente está com uma ferida na perna, outro no braço, outro, enfim... não há esse risco, não? Essa é uma pergunta importante, porque várias pessoas questionam isso, porque falam, eu vou lá para cicatrizar uma ferida, vou entrar numa máquina, então a maioria delas acham que tem que entrar com a ferida aberta. E isso não ocorre. O efeito da câmara hiperbárica é somente inalatório. Então, o oxigênio ali em contato com a lesão não tem efeito nenhum. Então, todas as lesões entram totalmente ocluídas, fechadas, com curativo. E além do curativo, ainda a gente impermeabiliza aquela ferida com um saco plástico, realmente para evitar qualquer tipo de infecção cruzada ali dentro. Ok. E também a pessoa pode estar na vigência de uso de antibiótico, de outros medicamentos. Quer dizer, não há contraindicação dela ter que parar, ou enfim, alguma coisa assim, não. Não, de jeito nenhum. Pelo contrário, é até aconselhável que ela faça os tratamentos juntos, né? Tem gente que pensa que tem que parar com uma coisa porque só a câmara vai resolver. Não, não é um milagre, a gente enfatiza bem isso principalmente para os pacientes, né? Que é um tratamento coadjuvante, que o tratamento convencional e com o médico assistente tem que ser seguido rigorosamente, até mesmo porque se a gente perceber que o paciente está deixando o tratamento convencional de lado, achando que só a câmara hiperbárica vai resolver o problema dele, a gente chama esse paciente e se ele não aderir exatamente ao tratamento, é preferível que pare do que faça todas as sessões sem o resultado. Eu sei que às vezes você que está em casa, que se ligou à televisão agora na Rede Opinião, né, nós estamos entrevistando a enfermeira Daniela Tavares. Ela é a enfermeira responsável pela Clínica de Tratamento de Feridas de Piracicaba e O2 Centro Hiperbárico. E nós estamos explicando e falando sobre essa questão da oxigenoterapia, né? Como é que é importante e como que isso age beneficiando as pessoas que fazem esse tipo de tratamento. E Daniela, eu queria te perguntar agora, com relação a... Muita gente está em casa, mas será que o meu médico pode indicar? Quem que pode indicar? Quer dizer, pessoa que está nos assistindo, tem uma ferida, uma úlcera, diabético, está com aquela ferida feia e quer melhorar. Como é que é isso? Por se tratar de uma nova tecnologia que nem todo mundo ainda conhece, então a clínica tem um protocolo interno de disponibilizar um médico especialista para estar avaliando o paciente para ver se não tem nenhuma contraindicação e para ver realmente se há indicação para fazer a oxigenoterapia hiperbárica. Por quê? Às vezes o paciente sabe desse tratamento e abre uma lesão de qualquer etiologia e ele acha que a primeira opção já é ele fazer a oxigenoterapia hiperbárica.
Nós sabemos que é uma terapia de alta tecnologia e que ela não deve ser utilizada como primeira opção, ou seja, ela é utilizada para pacientes mais graves ou para aquele paciente que já está tentando o tratamento convencional e o resultado está lento. Então, nós disponibilizamos um médico especialista para estar fazendo essas avaliações. O paciente pode estar agendando pelo telefone, é o DDD 19 3377 9993. Então, se tem uma ferida, tem dúvida, mas será que eu ligo, será que eu não ligo? Pode ligar, pode esclarecer as dúvidas com a gente, pode marcar uma avaliação que se a sua ferida não tiver indicação para fazer oxigenoterapia hiperbárica, o médico vai te encaminhar para o tratamento adequado. Às vezes até a gente acompanha alguns tipos de curativos, né? Terapia medicamentosa, e a gente faz um acompanhamento nesse paciente sem a oxigenoterapia hiperbárica e com sucesso. E mesmo como você me explicou, Daniela, é um tratamento complementar, quer dizer, não afasta outros tratamentos com antibióticos, curativos especiais, enfim, debridamentos cirúrgicos, Exato. Muitas vezes que podem ser indicados, né? Mas ainda com relação à questão da indicação, quer dizer, você até, nós vamos no final estar repetindo o telefone, você que está interessado, mas, por exemplo, aqui em Araras, né, ou em região, onde o sinal da Rede Opinião pega, algumas pessoas falam, mas será que o meu médico, eu já trato com o meu médico, por exemplo, o meu vascular, angiologista, eu tenho uma ferida, uma úlcera de perna, ou o meu endocrinologista, enfim, o meu ortopedista, eu fiz uma fratura, criou uma osteomielite. Esse profissional médico desse paciente que está nos ouvindo, ele também pode fazer o encaminhamento? Sim, ele pode fazer a prescrição do tratamento ou ele pode fazer o encaminhamento para avaliação. Então, num receituário comum, ele pode fazer a solicitação, solicito 20 sessões de oxigenoterapia hiperbárica, né? Quantas sessões ele achar conveniente, ou ele pode colocar, solicito avaliação para o tratamento com oxigenoterapia hiperbárica. Então, alguns médicos preferem que seja avaliado lá na clínica, outros médicos já preferem colocar o número de sessões para o paciente dele estar realizando o tratamento. E pelo que eu entendi, realmente, até porque o médico vocês disponibilizam na clínica, ele tem uma especialização em medicina hiperbárica. Sim. Quer dizer, ele já só lida praticamente, né, diretamente com isso. Quer dizer, então, alguns enfoques, algumas observações nessa abordagem do tratamento, talvez ele vai ter mais experiência para poder orientar, indicar número de sessões e etc. Sim, é justamente por isso que a maioria dos médicos preferem que o número de sessões seja indicada por ele, porque ele já tem uma vivência, né, maior, uma experiência maior e até mesmo para avaliar alguma contraindicação que possa existir para esse paciente. Então você que está em casa, que de repente tem já algum tempo, alguns anos às vezes, né, lutado contra uma ferida grande na perna, os membros superiores, enfim, você que teve um acidente ortopédico, trauma, fratura exposta, depois aquilo não fechou, enfim, na área de queimadura vocês atuam também. Sim, queimaduras, deiscências cirúrgicas, muitos acidentes de moto, né, que deixa aquela ferida como sequela, às vezes com osteomielite associada. A gente tem tido um excelente resultado e cada vez mais os hospitais, os planos de saúde estão mandando para a gente. Hoje a clínica em Piracicaba atende todos os planos de saúde, tem parceria com várias prefeituras de Piracicaba e toda a região. Então, nós estamos lá disponível para atender, tirar a dúvida do paciente e ele ser avaliado. Então, assim, até já partindo até para a questão de uma coisa prática, né? A Clínica Piracicaba, ela atende convênios e também, pelo que eu entendi, rede SUS, o SUS também. Sim, o SUS. Nós atendemos com algumas parcerias com prefeituras, né? Mas hoje a maioria das prefeituras já estão aderindo a essa parceria, até mesmo para evitar qualquer ação judicial que o paciente possa solicitar junto a eles. Então a maioria já tem essa parceria com a gente.
Eu sei que você trouxe um DVDzinho com imagens, até fala primeiro, antes da gente passar especificamente. Ele vai falar sobre o quê? Eu trouxe um vídeo porque, às vezes, falando o tipo de equipamento, é difícil imaginar. Então, a gente tem um vídeo aí mostrando os dois tipos de equipamento que existe, a clínica e um resumo, né, do que o tratamento faz dentro do organismo da pessoa. Tá? Vamos ver o vídeo? Então, eu vou pedir à produção para estar passando o vídeo, então. Centro hiperbárico. A oxigenoterapia hiperbárica é um tratamento médico no qual o paciente respira oxigênio medicinal 100% puro a uma alta pressão, dentro de um equipamento chamado câmara hiperbárica. Existem dois tipos diferentes de câmaras. Uma multiplex, para atendimento de diversos pacientes ao mesmo tempo, onde o oxigênio é fornecido através de máscaras, e uma monoplex, para tratamento individual, sendo todos os equipamentos devidamente aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. O tratamento provoca um aumento da quantidade de oxigênio transportada pelo sangue. Nestas condições, o oxigênio produz uma série de efeitos de interesse terapêutico, tais como combate a infecções bacterianas e por fungos, compensação da deficiência de oxigênio decorrente de entupimento de vasos sanguíneos ou deficiência de doenças circulatórias, normalizando a cicatrização de diferentes feridas, neutralização de substâncias tóxicas e toxinas, potencialização da ação de alguns antibióticos, tornando-os mais eficientes. As sessões são realizadas diariamente, com duração de 2 horas cada. O tempo de tratamento pode variar de acordo com a gravidade da doença, segundo a indicação do médico e do protocolo da Sociedade Brasileira de Medicina Hiperbárica. Então, como vocês viram, realmente assim, esse institucional, né, de 2 minutos, mostrando a clínica, mostrando lá as câmaras hiperbáricas, né, e falando um pouco mais sobre esse tratamento que a gente pode dizer que, de certa forma, é revolucionário, né? Daniela, você quer comentar alguma coisa mais sobre o vídeo que foi passado, assim, algum reforço de alguma coisa que você gostaria? Eu gostaria de comentar, enfatizar aí, né, o tratamento coadjuvante. Acho que quanto mais gente souber, mais benefício vai levar à população. Então, hoje é um tratamento que já está acessível. Ele já existe no Brasil desde 1990, mas era pouco acessível às pessoas. Hoje em dia já está mais popular. E que procurem a gente para esclarecer dúvidas ou mesmo para agendar uma avaliação, que é gratuita, o paciente não vai ter custo nenhum. Eu estava olhando aqui, enquanto você falava, Daniela, o folderzinho que me foi dado da clínica, né? Aqui, e eu achei umas coisas interessantes aqui, com relação, inclusive, a diminuir processos de, às vezes, até de amputação de membros, né? A oxigenoterapia tem, né, conseguido, muitas vezes, evitar que o processo infeccioso da ferida chegasse à amputação, e consegue. E aqui está vendo uma lista também, inclusive pelo próprio resolução, aqui, ó, para o diagnóstico correto e necessária avaliação médica, né, sobre a questão com as feridas crônicas, né, de acordo com a resolução 1467/95 do Conselho Federal de Medicina e as diretrizes da Sociedade Brasileira de Medicina Hiperbárica. As principais indicações para tratamento com essa terapia são as seguintes. Então, aqui nesse folhetozinho, né, está enumerado, eu vou ler rapidamente porque eu achei interessante. Pé diabético, ou seja, a úlcera diabética, síndrome de Fournier,
que isso eu como urologista lido às vezes são infecções a nível da região perineal, escrotal, e que às vezes a gente tem que tirar quase que tudo, porque é uma ferida, é uma infecção muito grave, se deixar o paciente pode morrer, né? Úlcera venosa, né? Úlcera varicosa, úlcera arterial, osteomielite, como a Daniela citou, úlcera de decúbito, aquelas escaras, né? O paciente fica muito tempo deitado, pessoas velhinhas, né? Que formam aquelas escaras de decúbito, tem indicação, vasculite, gangrena, infecções refratárias, doença de Crohn, que é uma doença inflamatória dos intestinos. Então, é interessante, quer dizer, não só nas feridas externas, mas os problemas internos, né? Exato. Achei muito interessante. Hanseníase, lepra, lesões de hanseníase. Lesões da hanseníase, envenenamento por monóxido de carbono, né? Fumaça de carro, né? Do escapamento, às vezes em ambientes fechados, em que aquela fumaça que sai numa garagem, por exemplo, fechada, agora no inverno, né? Então pode às vezes acontecer isso. Ou o escapamento do gás, do monóxido de carbono, do escapamento do carro, quando há algum processo de furo na base do carro, né, no assoalho do carro, e penetrando isso, então pode acontecer uma intoxicação, e aí a medicina hiperbárica tem a oxigenoterapia, tem essa indicação. Rapidamente. Né, envenenamento por cianídrico, sulfídrico, queimaduras, como ela já citou, descência de sutura, aquelas cicatrizes de cirurgias feitas que de repente infecciona, abre o ponto, né? Radiodermite, osteoradionecrose, ou seja, pacientes que foram submetidos à radiação, né? Tratamento de radioterapia, doenças descompressivas, fascite, síndrome compartimental e embolia gasosa. Então, achei muito interessante citar isso, porque são inúmeras as aplicações hoje da oxigenoterapia. Nosso tempo passa muito depressa aqui, e já estamos com o nosso tempo já praticamente finalizando. Daniela, eu queria agradecer e só repetir então o telefone, o endereço lá da clínica, né? Exato. Você quer dizer? Sim, o telefone é o DDD 19 3377 9993. Então a clínica está situada em Piracicaba. No momento nós estamos na rua Joaquim André 775, sala 1. Porém, daqui 2 meses estamos mudando de endereço para um ambiente maior e mais confortável. Então tá aí a nossa dica de saúde hoje, falando sobre medicina hiperbárica, oxigenoterapia. Daniela Tavares, enfermeira responsável, que esteve conosco hoje. Muito obrigado, Daniela, pela sua presença. Eu que agradeço, é um prazer. A todos que estão em casa, nos prestigiaram, uma boa noite. Até a próxima quarta-feira, sabendo que esse programa vai repetir agora, sexta-feira, às 18h15, tá? Se você quer indicar, falar para alguém assistir, quer ouvir de novo, sexta-feira, agora às 18h15, e depois nós vamos estar disponibilizando também no YouTube. Você sabe que você entrar lá nesse endereço que está logo aí embaixo, youtube.com/Eliseu Martins, você pode estar assistindo as nossas entrevistas mais uma vez. Você pode compartilhar através das redes sociais, o Facebook, etc. Enfim, nós estamos aí querendo divulgar o nosso programa e divulgar essas dicas de saúde. Um abraço a todos, uma boa noite e até o próximo programa.